Quero apresentar a nossa preletora de hoje aqui, especial, a pastora Anne Reis. Pode dar uma salva de palmas aqui para essa grande mulher de Deus. Tem se tornado cada vez mais uma amiga querida nossa dessa igreja aqui também, uma referência. Hoje ela é pastora na Igreja Núcleo da Fé, em Brasília, e já tem pastoreado, liderado a juventude fazem 22 anos. Mas é porque ela começou cedo, tá, gente? Porque ela é nova ainda, né? Deixar bem claro aqui já. Começou menor aprendiz lá na igreja, né? Mas é jovem ainda. E toda vez que ela ministra, eu posso estar ouvindo, é um privilégio. Eu saio inspirado por essa mulher, com fome, vontade de buscar mais Jesus. Eu queria pedir para você abrir o teu coração para receber tudo aquilo que o Senhor vai trabalhar, usar através da vida dela. E tem um problema, né, que a gente fala aqui na igreja, quando vem alguém de fora, a gente se torna intercessor dessa pessoa, dessa igreja. Você lembrar que em Curitiba tem gente orando por vocês lá em Brasília para alcançar aquela cidade em nome de Jesus também cada vez mais. Amém, gente? Você pode se tomar aqui para frente para a gente poder orar, abençoar aqui a pastora? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Anne, do seu esposo, e pedir-nos, abençoa a tua serva, continua dando direção, visão, que o ministério, Deus, dela possa crescer ainda mais, não simplesmente com os números, mas com a influência de alguém que é profundo no secreto, profundo na tua palavra e profunda no Espírito. Tem uma ousadia do Senhor, e o teu Espírito possa tomar conta dela, Deus, cada vez mais, quando ela for não só pregar, anunciar, ou em novas responsabilidades, delegações que o Senhor tem trazido sobre ela, ela possa ser completamente usada pelo Senhor, Deus, para trazer direção, renovo, esperança, e que o teu evangelho possa avançar como nunca antes sobre aquela terra, sobre a vida dela, da sua família. A abençoa poderosamente, enche ela com mais de ti, Deus, e que ela possa ter a certeza que, como corpo de Cristo, nós aqui de Curitiba estaremos sempre intercedendo, impulsionando, torcendo por ela, para que possamos ver coisas tremendas do Senhor e ainda maiores acontecendo através dela também. Usa a tua serva mais uma vez para falar aos nossos corações nesse tempo. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Boa noite. Gostei. Pessoal animado aí em cima. Tamo junto. Vira que tá do seu lado, dá um sorrisão para essa pessoa. Fala, que bom que você veio hoje. Isso. Vamos ver aqui. Quantos estão aqui que estiveram na conferência, né, que teve no Carnaval de 2024, do ano passado? Ali, vocês não, né? Onde vocês estavam? Estou perguntando porque eu ministrei aqui, né? E eu me apresentei. Então, vou para vocês aí de cima, já me conhecem. Então, como o pastor Zubi estava falando, eu sou Anne, sou de Brasília, né? Sou jovem há muito tempo, né, gente? Por isso tem tanto tempo que eu estou liderando jovens, tem muito tempo que eu sou jovem. E eu sou advogada, lecionei no ensino universitário 10 anos lá em Brasília, né? Até agora, mês passado, eu estava com a minha empresa também, já contei para vocês também, ramo de pet shop. O que tem a ver com direito, o que tem a ver com ciência política, o que tem a ver com filosofia? Nada, mas eu queria empreender, e é um ramo que está crescendo no Brasil aqui, então a gente empreendeu ali, vendi minha empresa, né? No mês passado, porque o Senhor está me liberando espaço na minha agenda para cuidar de outras coisas dele, né? Mas eu costumo falar que tudo isso são coisas que eu faço, nada disso define a minha identidade. A minha identidade está em ser filha de Deus, ponto final. Né? Você pode ser advogado, você pode ser juiz, você pode ser médico, você pode ser pastor. Isso são coisas que você faz. Graças a Deus por essas coisas. Isso faz parte do seu currículo. Mas identidade é aquilo que nos define. E a nossa identidade é de filho de Deus. Quem está junto comigo aqui, que é filho de Deus, fala amém. Graças a Deus por isso. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de entrar propriamente no tema de hoje, deixa eu contar uma história para vocês, que eu ouvi de uma pastora e escritora, e eu achei muito boa, eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Ela tinha um filhinho ali, uns pequenininhos, 4 anos de idade, e ela disse que estava ministrando sobre a vida dele, uns 5 aninhos mais ou menos, e aí falando, olha, você quando crescer, o que você quer ser quando crescer? Você pode ser piloto, você pode ser um astronauta, você pode ser um jogador, você pode... E ela estava falando que, né, que Deus poderia capacitá-lo e tudo mais. E ele falou assim, eu já sei o que eu quero ser, mamãe. Aí ela, o quê? Eu quero fazer o que você faz. Aí ela,
né? Ficou emocionada. Será que ele quer ser escritor? Quer ser um ministro do evangelho? Aí ela falou, peraí, deixa eu me certificar. O que ele tem, né? O que você acha que a mamãe faz? Você não faz nada. Quando eu crescer, eu quero fazer isso que você faz. Aí ela, meu bem, mas ela fazia homeschooling com os meninos, ensinava. Palestrante, tipo, internacional, autora de livros. Ela, meu bem, mas eu cuido de vocês, eu ensino a comida que vocês fazem e tudo. Aí, e eu ainda escrevo, a mamãe escreve. Não, você só fica mexendo lá no seu computador, mas você não está fazendo nada. E aí ela explicou para ele que naquele momento ela estava trabalhando de fato e botou para dormir. Quando foi mais tarde naquele dia, ela recebeu um e-mail da editora dela falando, meus parabéns, o seu livro acabou de entrar para a lista dos best-sellers do New York Times. E naquela hora o Espírito de Deus falou, da mesma maneira, talvez você que está aqui, está olhando para o seu Pai Celestial e fala, você não está fazendo nada. Não vejo você fazendo nada, mas enquanto isso Ele está trabalhando na obra-prima, na maior história, na maior narrativa que já existiu, que é a história da redenção da humanidade. Que Ele fez com o seu Filho Jesus quando mandou para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. E depois entregou a autoridade para a igreja. Falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, discipule as nações. Deus está escrevendo uma história para a sua vida, para a sua família. E Ele conta com você. Você é um personagem ativo nessa história. Quem recebe fala amém. Só que às vezes a gente está vivendo a nossa vida e aparentemente nada está acontecendo. Às vezes a gente está sofrendo. Às vezes nós estamos passando pela luta da nossa vida, o nosso deserto. Às vezes a gente não consegue ouvir e discernir a vontade de Deus. E a sensação que a gente tem é que Deus, o Senhor está sentado aí, escrevendo no seu computador celestial e não está fazendo nada. Mas deixa eu te falar, Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando na história. Deus está trabalhando no nosso país. Ainda que nós estejamos vivendo dias difíceis, ainda que amanhã é dia de independência e a gente não se sente independente, mas Deus é o rei da história. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele está construindo uma história e nós fazemos parte dela. Quem está comigo diz amém. E é por isso que eu vou falar o tema que eu vou falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre currículo versus chamado. Como eu falei, eu sou professora universitária, fui professora universitária há 10 anos. Eu construí o meu currículo. Sou super a favor que você estude, vai mesmo, estuda, faz curso, faz pós-graduação, faz especialização, faz mestrado, faz doutorado. Eu sou super a favor que você entre no mercado, que você vá lá para o mercado, que você seja uma bênção, que você conquiste o seu campo missionário, que às vezes vai ser uma cidade, mas às vezes vai ser um campus universitário, amém? Às vezes vai ser uma empresa. Eu sou super a favor disso, mas nós não podemos esquecer que o nosso currículo vai para debaixo da terra quando a gente morrer junto com a gente, mas o nosso chamado vai continuar ecoando pelas gerações. E o nosso projeto, o nosso propósito é construir currículo e chamado ao mesmo tempo. E de preferência que o nosso currículo sirva ao nosso chamado, amém? E é sobre isso que a gente vai... E como que a gente vai aprender hoje? Eu quero falar, você pode abrir já a sua Bíblia junto comigo, lá em 1 Samuel, capítulo 9, verso 1. Nós vamos estudar a vida de Saul. A gente só fala mal de Saul na igreja, não é verdade? Porque Saul teve um fim muito triste. Saul, no final, ele foi o primeiro rei de Israel. E ele ficou endemoniado no final, vocês sabem. Ele perseguiu Davi, um espírito vinha e atormentava Saul. No final, ele acabou se matando. Então, é muito triste o fim de Saul. Mas, nem tudo são só coisas ruins. Ele começou certo. O problema é que ele não permaneceu certo. Mas o início, pensa, o povo de Israel estava clamando a Deus um rei. Não era bem isso que Deus tinha em mente, não, mas ele atendeu o clamor do povo. E ele providenciou para Israel um rei. E esse cara, Saul, foi o cara escolhido. Então, acho que ele tinha alguma coisa de virtude, certo? Esse cara, ele foi ungido. A unção do Senhor veio sobre ele. O Senhor falou assim, eu vou usar você para trazer libertação sobre o povo. Esse cara, foi derramado sobre ele o Espírito de Deus para ele cumprir o propósito naquele tempo. Esse cara errou lá na frente, mas ele começou certo. Então, que nós possamos aprender com os acertos e evitar os erros. Amém? Então, quero ler alguns versículos aqui para a gente começar a meditar nas lições que nós aprendemos sobre o chamado de Saul. Vamos lá. 1 Samuel 9, verso 1. Havia um homem de Benjamim, guerreiro valente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerô, bisneto de Becorate, trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul. Aí, vírgula.
Agora ele começa a dar o currículo de Saul. Aí ele fala, era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Na hora que comparava com geral, assim, não tinha comparação. Ele era melhor do que todo mundo, sem igual. E ainda era alto. Os mais altos batiam nos seus ombros. Não sei se eu contei para vocês a última vez, meu marido, pastor Alex está lá em Brasília, ficou lá, eu vim sozinha, ele ficou lá pregando nos cultos tudo, enquanto eu estava aqui. Meu marido tem 2 metros de altura. Então esse negócio de bater nos ombros, eu entendo bem. Gente, meu marido é tão alto, e a gente chama tanta atenção quando a gente passeia junto, porque eu sou pequenininha assim, então, e ele é um negão de 2 metros de altura. É assim, todo mundo vê. Quando eu vou comprar roupa para ele, é verdade, é literal isso aqui. Para eu saber se a roupa vai servir nele, eu boto a camisa assim em mim, precisa bater no meu joelho para saber que dá o comprimento certo para ele. Ele é um gigante. E eu estava, quando era solteira, eu falava, Deus, eu quero um grande homem de Deus. Você falou, ah é? Beleza. Não diga mais nada. Não diga mais nada. E aí... E Saul era assim, era um cara alto, e ser alto tem as suas vantagens. Quando uma pessoa alta anda na rua, todo mundo sai da frente. Quando uma pessoa alta começa a falar, todo mundo para ouvir. É impressionante o poder dos altos. Por isso que a mulherada usa salto, né, gente? Menos eu, não dou conta, machuca meu pé. Então, esse era aqui Saul. A Bíblia conta que tem um currículo. O cara vinha de uma família boa, o pai dele era um guerreiro valente, tinha prestígio a família, ele era bonitão. Já viu que homem não fala que outro homem é bonito? Fala assim, é pinta. O cara é pinta, né? Já viu como é assim? Então, ele era bonitão. Ele não tinha comparativo. Se ele tivesse Instagram, todo mundo ia estar seguindo Saul. Era aquele cara popular. Aí, só que não foram essas características que fizeram dele o rei de Israel. Não foi o currículo dele que tornou ele rei. Foi o que acontece a partir do verso 3. Vamos acompanhar comigo. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. E ele disse a Saul, chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim, da região da Salícia, mas não encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas também não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando à terra de Zuf, disse Saul ao seu servo que estava com ele, vamos voltar, ou o meu pai vai deixar de pensar nas jumentas e começar a se preocupar conosco. O servo, contudo, respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece, vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Vamos dar uma pausa aqui que eu vou pular daqui um pouquinho. Então, alguém aqui, gente, foi criado em roça, chácara, fazenda, teve uma experiência assim no campo? Deixa eu ver, faz assim com a mão, deixa eu ver. Ok, nossa, muita gente, né, gente? O agro é pop, né, gente? Aí, tem uma regra de fazenda. Qual é a regra de fazenda? Se você encontrou uma porteira aberta, deixa aberta. Se você encontrar uma porteira fechada, você passa e você fecha. Gente, dá morte se tudo largar uma porteira aberta que era para estar fechada. Por quê? Porque às vezes o pessoal está tocando o gado no pasto, eles precisam passar ali, ou então eles não podem passar ali. Não sei o que aconteceu. Alguém deixou uma porteira aberta lá e as jumentas do pai de Saul fugiram. E eu nem sei se foi culpa de Saul ou se era a responsabilidade dele. Mas a tarefa de ir atrás das jumentas caiu na mão de Saul. E o pai dele falou assim, Saul, pega um servo seu e vai atrás, procura as jumentas, que elas se extraviaram, elas sumiram. E eles vão atrás dessas jumentas. E eles andam, gente, e andam, acaba a comida, acaba a água, acaba tudo, e nada. E a ponto de Saul falar assim, não vamos achar. Vamos voltar que meu pai vai ficar preocupado comigo. E aí eles decidem ir atrás do profeta, que é Samuel aqui nesse tempo. Fala, vamos lá. E às vezes ele dá uma revelação lá. Já viu que tem uns profetas que são meio raio-x? Já viu? Olha para você, sabe tudo. E ele falou assim, vamos ver, às vezes ele revela para a gente para onde essas jumentas foram. E chegando lá, aí acontece que eles vão conversar com o profeta. O que eles não sabem que tinha acontecido é que um dia antes deles chegarem até o profeta, Deus chegou para Samuel e falou o seguinte, Samuel, é o seguinte, amanhã, por uma hora dessa, vai chegar um rapaz aqui, procurando umas jumentas, e você vai ungir ele, porque ele é o primeiro rei de Israel. Eu escolhi aquele rapaz. E a palavra nos conta, eu vou ler esse pedacinho aqui com você. Versículo 15, a gente vai pular para o 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, uma hora dessa, vai chegar um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá como líder sobre o povo de Israel. Ele os libertará do poder dos filisteus. Eu tenho contemplado o meu povo e o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, esse é o homem. Ai, de quem eu falei, ele vai governar o meu povo. Versículo 22, vamos pular um pouquinho para frente. Então, Samuel
levou Saul e o servo dele para uma sala de jantar e deu lugar de honra entre os convidados. Eram umas 30 pessoas que estavam ali. Ele disse ao cozinheiro: traga-me a porção, fala comigo, porção, de carne que eu entreguei a você e mandei você reservar. O cozinheiro pegou uma coxa do animal e o que estava sobre ela e colocou-o diante de Saul. A coxa, gente, o churrasco já estava pronto. Já estava ali preparado, aguardando ele. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado para você. Repete comigo, fala: aqui está o que foi reservado para você. Beleza. Coma, depois desse momento, tenho convidados. Essa parte foi separada para você, para essa ocasião. Desde o momento que eu falei que eu tinha convidados. Aí eu vou pular agora para 1 Samuel 10:1. Samuel apanhou uma vasilha de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-o dizendo: o Senhor o ungiu, líder da herança dele. Eu quero falar com vocês 3 princípios que nós aprendemos isso, sobre o chamado de Saul. O primeiro princípio que nós aprendemos sobre esse começo, que foi um bom começo, que nós podemos levar para a nossa vida, é que Saul, ele foi atrás das jumentas dele. Amém? O que eu levo para a minha vida? Vai atrás das suas jumentas, querido. Ministra sobre a vida do irmão que está do seu lado. Fala assim: meu querido, vai atrás das tuas jumentas. Fala aí. O que é a jumenta? É aquilo do ordinário, é aquilo que talvez nem era seu trabalho, é aquilo que talvez está abaixo da sua qualificação. Saul era o cara incomparável, não tinha israelita comparável a Saul. O cara era bonito, o cara era top, o cara era pop, o cara era agro, já que tem muita gente do agro aqui. Ele era bom demais. E de repente, qual é a tarefa que foi para ele? Uma tarefa simples, vai atrás das jumentas. Uma tarefa cansativa, andou atrás das jumentas e ele foi. Uma tarefa que talvez estivesse abaixo da qualificação dele, mas foi ali. Não foi porque ele era bonito, não foi porque ele era alto, não foi porque ele era incomparável, mas foi na obediência do ordinário. Foi na obediência de uma tarefa cotidiana que o Senhor falou: tá vindo um menino aí que tá andando em obediência e eu vou ungir ele rei. E isso é um segredo e é uma revelação para a sua vida. Enquanto você está sendo fiel ao ordinário, enquanto você está sendo fiel lá na sua rotina, enquanto você está sendo fiel ao Senhor, enquanto você está estudando diligentemente, enquanto você está guardando o seu coração, enquanto você está aplicando as disciplinas espirituais, lendo a sua Bíblia, fazendo o seu devocional, ofertando, servindo, adorando, enquanto isso você está construindo para você uma história de fidelidade, de obediência, indo atrás das suas jumentas. Amém? Quando você pega, sabe qual que é o problema? Falando aqui, os jovens ficam mais lá em cima, né? Os jovens que estão ingressando. Às vezes o jovem, ele acaba de formar na faculdade, ele entra numa empresa, ele fala assim: eu não estou sendo pago para fazer isso. Jovem, deixa eu te explicar uma coisa. Vai atrás da sua jumenta. Eu não me formei para isso, essa tarefa simples. Pega o simples, seja fiel no simples, faça com excelência, com a marca do poder de Deus, e você vai ser colocado na posição, mas seja fiel lá no ordinário primeiro. Amém? A gente não chega escolhendo posição, não. A gente chega servindo, a gente chega mostrando o nosso diferencial. Faça bem feito aquilo que tiver na sua mão, tenha fidelidade com aquilo que estiver na sua mão, e Deus vai te colocar no lugar certo. Às vezes você não causou o problema, mas você vai ser a solução para o problema que você nem causou. Não fui eu que comecei. Às vezes é um desentendimento, às vezes é um atrito de relacionamentos. Não fui eu que comecei, mas você pode terminar. Amém? Eu não fiz nada. Não é justo, porque eu estou tendo que resolver problema que outras pessoas causaram. Mas é justamente isso que é ir atrás das jumentas. E enquanto você está indo, enquanto você está servindo, enquanto você está andando a 2ª milha, o Senhor vai completar na sua vida. O Senhor está te preparando e te levando para encontrar Samuel. É na fidelidade, é no ordinário, é no dia a dia. Quem entende isso e está comigo, fala amém. Da outra vez que eu estive aqui, eu contei para vocês que eu sou atleta, eu sou corredora. E eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira maratona, são 42 quilômetros. Meu treinador passou o treino e falou assim: Anny, você tem que ser certinha, você tem que seguir a planilha direitinho, não pode faltar treino. Doença não é desculpa, compromisso em igreja não é desculpa, você tem que cumprir a sua planilha, senão você não vai conseguir chegar lá apta para correr essa maratona. Eu fiz, gente, tudo certinho, estava super bem preparada. Eu lembro que meu último treino foi 32 quilômetros, sei lá, que eu fiz conversando, fácil, estava fácil, eu nem me cansei. E aí, só que eu me lesionei, faltando 10 dias.
Lesionei e o meu ortopedista falou, Anne, o ideal mesmo era você não correr não, porque não tem como curar essa lesão em 10 dias. Você vai correr com muita dor. Eu falei assim, eu vou correr, porque eu não treinei para não correr, eu treinei para chegar até o final. Ele falou, ok, toma uma injeção aí, anti-inflamatória e vai. E fui. Só que eu estava, sabe, com aquele medinho de não conseguir terminar a prova? E na véspera da minha prova, eu recebi uma mensagem de uma amiga corredora, maratonista muito experiente. E a mensagem dela, eu me lembro até hoje, ela falou assim, Anne, sua prova é amanhã, vai lá e arrasa. E lembra, amanhã você só vai catar a tua medalha. Porque maratona são os treinos, não é o dia da prova. Amanhã você só vai catar a sua medalha. Desde que você tenha feito os treinos direitinho. Eu passei meses treinando com disciplina. Não faltei um dia. Não falhei um dia. Não furei um dia. Isso me deu a capacidade, a habilidade, mesmo com dor. Eu corri 38 quilômetros com muita dor. Porque os primeiros 4 quilômetros não estava doendo. A partir do 4 começou a doer. Eu corri 38 quilômetros com muita dor. E cheguei inteira, detalhe, no tempo que eu tinha programado fazer. Eu fiz o tempo de gente saudável, estando doente, estando lesionada. Sabe por quê? Porque eu fiz o ordinário bem feito. No dia que eu estava treinando, gente, teve dia que eu saí para treinar debaixo de chuva. Um toró, porque Brasília é assim, nesse momento está seco, seco, seco. Tem alguém de Brasília aqui? Que morou em Brasília? Deixa eu ver. Ah lá, não vai me deixar mentir. Nessa época do ano, a gente enfrenta umidade de 6%. Mais baixo do que em deserto. A gente é meio mutante. Se você conhecer uma pessoa de Brasília meio perturbada, já dá um desconto, é a secura. Ressecou o cérebro da pessoa. Não é normal as condições que a gente enfrenta naquela cidade. Sei lá, 6% de umidade, meio-dia tem um doido correndo na rua, fazendo esporte como se nada tivesse acontecendo. O pessoal lá de Brasília é meio assim mesmo. Então, eu comecei a contar essa história aqui, porque uma coisa vai puxando a outra. Então, mas tinha dia que chovia muito, porque lá ou é seca, 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 ou é chuva, chuva, chuva. Então, teve dia que eu saí para fazer o meu treino, gente, debaixo de chuva. Uma coisa é você sair para correr e começar a chover no meio do treino. Outra coisa é estar aquele toró, você botar o pé para fora de casa, imediatamente os seus tênis já estão encharcados. E você vai fazer 1h40 de treino naquele dia, 2 horas de treino com tênis encharcado. Mas eu ia nesse dia. Tinha dia que eu levantava sozinha, 4h30 da manhã, porque era dia de longão, e eu ia correr 30 quilômetros naquele dia. Ia correr 3 horas, sozinha. Não tinha ninguém lá para me aplaudir, não tinha ninguém lá para fiscalizar se eu ia fazer o treino, não tinha ninguém lá para me dar um copo de água, uma garrafa de água, mas eu estava ali, fazendo o meu ordinário bem feito. E isso me habilitou a fazer o extraordinário no dia da prova e catar minha medalha. Cutuca quem está do seu lado, se você tem essa liberdade, que essa pessoa fala assim, amanhã você vai catar a sua medalha. Amém? Fala para essa pessoa, maratona não é a prova, são os treinos. Então, querido, vamos treinar bem feito. Vamos fazer o certo, ainda que ninguém esteja vendo. Vamos fazer com integridade, ainda que ninguém esteja aplaudindo. Vamos adquirir a disciplina necessária. Vira para essa pessoa do seu lado mais uma vez e fala assim, vai atrás das suas jumentas. Segundo princípio que nós aprendemos aqui. Fidelidade atrai providência. Repete comigo de novo, fala fidelidade. Atrai providência. Enquanto Saul estava sendo fiel à ordem do seu pai, indo atrás das jumentas dele, o Senhor estava preparando um banquete para ele. O Senhor foi lá para o profeta e falou, Samuel, vai vir um rapaz aqui, separa a porção dele, porque ele não vai desistir no meio do caminho, ele não vai voltar para trás, ele vai atrás dessas jumentas até o final. E quando ele chegar aqui, ele vai estar com fome, quando chegar aqui, ele vai estar desidratado, quando chegar aqui, ele vai estar desesperado atrás dessas jumentas, e a porção dele vai estar separada. Olha para mim aqui, que ele deixa de falar, a sua porção o Senhor já reservou lá muito antes, a sua porção, não é versículo, mas é verdade, o que é teu está guardado, o que é teu está reservado, o que é teu está separado para você, mas o Senhor está esperando você guardar o seu coração em fidelidade, não desistir no meio do caminho, não retroceder no meio do caminho, não entregar os pontos, não desiste de santidade, não desiste do seu ministério, não desiste da sua família. Nós não vamos desistir da igreja, amém? Porque a igreja de Jesus é santa. Tem muita gente falando, eu sou desengrejado, a igreja me feriu. Não, a igreja de Jesus é santa, a igreja de Jesus é maravilhosa. Teve um ou outro que errou, teve um ou outro que fez coisas erradas, mas nós não vamos desistir, nós vamos até o final, amando, sendo o corpo de Cristo, levando o evangelho, porque a nossa porção já está lá esperando por nós, amém?
fidelidade atrai providência. Seja fiel. Seja fiel, porque a providência vai chegar na sua vida. Olha o que diz 2 Coríntios 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Ou seja, Deus está passando o olho aqui na terra e procurando alguém aqui. Como se o palco fosse pequeno, eu já estou querendo pular dele, né, gente? O púlpito. O Senhor está passando os olhos na terra, procurando alguém para ele se mostrar forte. Ou seja, para ele mostrar o poder dele, para ele mostrar o sobrenatural dele, para ele abençoar. Aí continua aqui, deixa eu voltar aqui para o meu texto. Mostrar-se forte. Cadê? Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, falando assim: quem aqui o meu coração é totalmente meu? Quem aqui é totalmente íntegro na minha presença? Quem é aquele que não divide a atenção e o trono do coração com nenhuma outra coisa? Para essa pessoa, eu estou procurando essa pessoa para eu me mostrar forte e poderoso na vida dele. Deus está doidinho para mostrar o poder dele ao mundo na sua vida. Mas precisa ter um coração íntegro. Fidelidade atrai provisão. Amém? Salvação é de graça. Billy Graham que falava isso. Salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo que você tem. Amém? Deixa eu contar para vocês uma história. Pode colocar a foto para mim, por favor. A história da Karen. Karen, o sobrenome dela é Abercrombie. Alguém reconhece essa moça? Alguém reconhece essa mulher? Agora pode botar a próxima. Agora vocês vão reconhecer ela. Reconheceram? A Dona Clara, do filme Quarto de Guerra. Se você não assistiu esse filme, recomendo muito. Já procura amanhã para você assistir, na sua programação de domingo. Quarto de Guerra foi um filme, é um filme cristão. Ele causou um rebuliço na igreja, já tem não sei nem quantos anos que ele já saiu, porque ele trouxe um despertamento da igreja para entrar no quarto de oração, para guerrear, para entrar numa vida de oração, batalhar pela família, batalhar pelo casamento. Foi uma bênção. Vou contar a história dela. Essa atriz, ela é cristã. Ela se formou, né, para ser uma atriz profissional. Ela morava ali em Los Angeles, né, onde tem Hollywood, toda aquela questão lá. E ela, talentosa, boa, começou a receber propostas para fazer alguns papéis em alguns filmes e coisas. Só que quando ela pegava os roteiros dos filmes, ela analisava e falava: esse filme aqui, essa cena vai ferir os meus valores. Essa cena aqui vai ferir o meu casamento. Essa cena aqui, esse roteiro aqui, afronta os princípios de Deus para a minha vida. Não posso fazer isso, não posso fazer parte disso daqui. E ela começou a rejeitar papéis. E esses papéis que ela rejeitou foram entregues para outras atrizes que ganharam prêmios, que ganharam awards, fazendo os papéis que ela rejeitou. E aí ela doía às vezes deixar passar essa oportunidade. Mas ela estava ali, eu falava: eu não quero servir a Deus pela metade, eu quero ser 100% fiel. Inclusive com o meu currículo. Inclusive, né, meu currículo serve ao meu chamado. E o que acontece quando você começa a rejeitar papéis, eles começam a rejeitar você. Essa atriz é muito fresca. Essa atriz não quer fazer nada. Ela não está sendo profissional. E para completar o combo, o marido dela, ela morava em Los Angeles, foi transferido para Carolina do Norte, do outro lado dos Estados Unidos, na outra costa. E aí o agente dela falou assim: você é louca, se você sair daqui agora, você vai sepultar a sua carreira, você está indo para longe de onde a vida artística acontece. E ela falou assim: eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, e o meu principal ministério é cuidar deles, eu vou. Deixou tudo, foi cuidar da família. Ela começou a ensinar teatro para as crianças ali da cidade e ficou por isso mesmo. Quando eles iam começar a filmar Quarto de Guerra, o elenco todo já estava contratado, só faltava a Dona Clara. E os produtores falaram assim: a Dona Clara é o coração e a alma do filme. Ela, se fosse no contexto brasileiro, é a senhorinha do coque, sabe? Ela é a alma do negócio, ela é o reteté do filme lá. E não podemos deixar ela. Não pode ser qualquer pessoa. E estavam com dificuldade, as agências mandavam atrizes: não é essa, não é essa. Eles começaram a ficar preocupados, porque faltava, 2 semanas para começar as gravações e não tinha a Dona Clara ainda. E eles tiveram uma estratégia inusitada. Mandaram um recado nas igrejas das vizinhanças, das cidades vizinhas: olha, se tiver atrizes aqui, o pessoal está fazendo uma audição para contratar. E a Dona Clara estava num culto desse, e ela falou assim: eu vou lá, eu sou atriz. Quando caracterizaram ela e ela entrou para fazer o teste dela, a audição dela, eles falaram: é essa mulher.
ela é perfeita. Ela fez a audição. Aí eles foram, contrataram ela, fez o filme foi um sucesso. O filme extrapolou as expectativas, ele acabou se tornando um sucesso mundial. Eles pensaram numa coisa local, ele extrapolou, foi sucesso no mundo todo, trouxe esse movimento de oração para as igrejas, foi uma bênção. E quando o filme estava estourado, um dos diretores chamou a dona Clara e falou assim: deixa eu contar uma coisa para você, uma história que você não sabe. Quando você entrou para fazer o teste, a gente falou: cara, ela é perfeita. Agora fez a audição maravilhosa, talentosa. Aí quando você foi embora, a gente fez um trabalho de investigação sobre a sua vida e a sua trajetória artística. Porque se tivesse algum papel, ainda que tenha sido num filme que você fez, que maculasse a imagem de uma mulher santa de Deus, nós não iríamos contratar. Se tivesse uma cena sensual sua em outro filme, nós não iríamos te contratar. Se tivesse uma cena que violasse os valores de Deus em outro filme, nós não iríamos te contratar. Mas quando a gente fez a análise da sua carreira, a sua carreira é limpa. Todos os seus papéis foram limpos. Nada maculava a imagem de uma mulher de Deus. Por isso o papel é seu, meu querido. Deixa eu te contar. A sua provisão já está lá te esperando. A sua porção já está lá te esperando. Jovens que estão aí em cima, o seu casamento, a sua família que vai restaurar e trazer cura para a terra, já está lá te esperando. Mas você precisa chegar lá. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode desistir de ter uma vida santa. Você não pode desistir de ter um relacionamento santo, porque a sua porção já está te esperando. E nós temos que entender que fidelidade atrai provisão. Às vezes demora 1 ano, às vezes demora 5, às vezes demora 10, às vezes demora 17 anos. Mas no dia que a sua porção chegar, você vai estar pronto. Quem está comigo fala amém. Glória a Deus, aquele ali já recebeu porção dobrada. Fala mais uma vez comigo: fidelidade atrai provisão. Terceiro, currículo é pessoal, chamado é geracional. Amém? Vou contar para vocês uma coisa que Deus me mostrou aqui nessa passagem. Um pouquinho mais adiante, o que aconteceu? Vou lá para o final da história. Saul foi ungido, vocês viram. O que aconteceu no dia seguinte? Nada. Porque às vezes Deus entrega uma promessa para a gente, bota uma semente no nosso coração. No dia seguinte, acontece tudo normal. Nada mudou na nossa vida, não é assim? Ele voltou, foi continuar o trabalho. E aí aconteceu que, pulando um pouquinho mais lá para frente, 1 Samuel capítulo 11, conta uma outra história de uma cidade ali. Eu vou ler com vocês um pedacinho. Verso 1. O amonita Naás, essa palavra Naás, ela é escrita no original, em hebraico, ela significa serpente. Então, o amonita, serpente, que para a gente tem um simbolismo muito claro da serpente, né, na Bíblia, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes, né, ele veio com o exército dele, cercou a cidade. E os homens da cidade disseram: vamos fazer um tratado. Nós vamos nos sujeitar a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um. O que aconteceu? A cidade, o pessoal da cidade, quando se viu cercado, falou: a gente não tem condição de lutar contra eles. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo com a serpente. É melhor a gente servir eles, a gente trabalha para eles, do que eles virem matarem a gente, pegarem as nossas mulheres e os nossos filhos. Não é o melhor, mas é o menos pior. Vamos fazer um acordo com a serpente. E aí Naás dobrou a aposta, falou assim: não, mas não vai ser assim tão fácil. Além de me servir, eu vou arrancar o olho direito de cada um de vocês, de todos os homens da cidade. Não sei se você sabe como era o costume de guerra naquele tempo. Os trajes de guerra, se você vai fazer uma pesquisa, né, mais histórica, eles usavam como um escudo bem grande que protegia desde a cabeça até os pés, um escudo grande. Eles seguravam, isso claro, né, gente, considerando a pessoa destra, seguravam o escudo com a mão esquerda, com a mão direita, que era a mais habilidosa, a espada, e o escudo protegia, e somente com o olho direito, né, porque estava segurando aqui, ele olhava onde estava o inimigo, ele se movimentava, e com o restante, geralmente, o olho esquerdo ficava atrás do escudo, para proteger a cabeça. Se você tira daqui, sua cabeça fica exposta. Então,
quando Naás, ele fez a proposta seguinte: além de me servir, nós vamos arrancar o olho direito, não era somente para humilhar, para eles ficarem sem um dos olhos, era para tirar a possibilidade de defesa e tirar toda a possibilidade daqueles homens lutarem e um dia, né, se revoltarem contra aquele sistema e se libertarem. Ele estava garantindo que toda aquela geração fosse escrava e servo da serpente para sempre. Era isso que Naás estava propondo naquele momento. E aí, quando a proposta foi dobrada, aumentou, ele falou: não, peraí, aí é demais. Eu estava até disposto a servir você, serpente. Mas arrancar os meus olhos e arrancar a possibilidade de a gente se defender ou da gente se revoltar no futuro, não dá. Isso é uma sentença para sempre, é uma sentença de toda a nossa cidade, de toda a nossa geração. É escravidão para sempre. E aí, porque a coisa piorou, eles resolveram mandar um aviso para as tribos vizinhas, falar: gente, alguém vem ajudar a gente. Tem alguém para nos socorrer, nós estamos aqui, nós vamos arrancar os nossos olhos. Contou, né, o que estava acontecendo. E ninguém veio no socorro deles. E eles pediram um prazo, Naás deu um prazo para eles, e eles pediram ajuda. Entenda uma coisa, às vezes, antes de melhorar, piora. Estava ruim. E piorou. Mas entenda, às vezes Deus permite que algumas circunstâncias na nossa vida piorem para que a gente não fique conformado com o estado ruim e que a gente busque ajuda para sair daquela situação, entende? Eles estavam conformados em servir Naás. Eles estavam conformados em serem feitos escravos. E aí Deus falou assim: não, eu vou endurecer o coração de Naás para ele piorar a proposta, para ver se eles se revoltam. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, queridos, profeticamente. Nós temos vivido momentos difíceis no nosso país. Temos ou não temos? Deu uma piorada nos últimos anos, não deu, gente? A economia piorou. A violência piorou, a malignidade está solta, a injustiça piorou, as liberdades estão sendo cada vez mais tolhidas. E eu entendo profeticamente que Deus permitiu um momento de piora na nossa nação para ver se a igreja se levanta, para ver se a gente se revolta, para ver se a gente dobra os nossos joelhos, coloca a nossa boca no pó e começa a clamar perdão ao Senhor e a intervenção sobrenatural do Senhor, porque no nosso país, na situação que está, são milagres de Deus, mas nós somos o povo que não andamos pela vista, nós caminhamos por fé. Às vezes Deus permite que piore a situação, sabe para quê? Para ver se o povo se levanta, para ver se a gente ergue a nossa voz e clama por uma intervenção divina, para ver se a igreja brasileira desperta. Amém? E aí aconteceu isso nesse momento aqui. E aí, vou passar lá para o versículo 5 do capítulo 11. E aí Saul estava lá mais uma vez mexendo com o gado. Naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês estão chorando? Então contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, olha só, gente, esse aqui é o versículo dos coléricos. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. O Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele ficou revoltado. Ele falou: é o quê? Arrancar o olho de uma cidade inteira, dos homens da cidade inteira, escravizar uma geração para sempre? Bateu no peito e falou: no meu turno não, porque foi para isso que Deus ungiu a minha cabeça com óleo. Foi para trazer liberdade àqueles que estão cativos. Quem está entendendo o que eu estou falando, fala amém. E aí Saul manda um recado para o pessoal, fala assim: todo mundo vamos se juntar. Nós vamos nos unir nessa guerra. E ele consegue juntar um exército de 300 mil homens. Eles vão para cima, eles fazem uma emboscada e Deus dá vitória para eles. E aquela cidade, ninguém daquela cidade ficou cego. Ninguém daquela cidade perdeu a sua liberdade. Ninguém daquela cidade teve que trabalhar para alimentar a serpente. Por quê? Porque um homem cheio do Espírito Santo ficou furioso. Ele falou assim: no meu turno não. Chega de cegueira no nosso tempo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa que Deus me mostrou nesse tempo. Pode colocar a última imagem aí. O que está acontecendo no contexto geral? Aqui, eu fiz uma linha do tempo de um período de 45 anos. Tudo isso aconteceu dentro da faixa de 45 anos. Ali, em 1108 a.C., a Bíblia narra aqueles atos de Sansão. Foi contando a história de Sansão. Vocês lembram quem foi Sansão? Sansão foi um juiz, foi ungido por Deus. Deus pediu para ele fazer um voto do nazireu e tudo mais. Mas ele foi um juiz que não guardou fielmente o que o Senhor pediu para ele. Ele se prostituiu, ele se mexeu com bebida que não era para ele mexer. Ele não cumpriu. Qual era a função do juiz
juiz naquele tempo. O juiz tinha a função de unificar o povo, de guardar a promessa de Deus, de decidir, né, de guerrear pelo povo, trazer liberdade para o povo. Ele não guardou a promessa de Deus. Ele não unificou o povo, ele foi muito amante de si mesmo. Essa que é a verdade sobre Sansão. E como é que Sansão morreu? Vocês lembram? Quando ele contou o segredo dele e foi cortado o cabelo dele, ele perdeu a força. Qual foi a primeira coisa que fizeram com ele quando prenderam ele? Furaram os olhos, ele ficou cego. Vamos continuar aqui. Ali, Saul nasce, é contemporâneo, tá? O Saul, que é o personagem agora, nasce ali mais ou menos em 1105 a.C. Ali em 1103 a.C., ali logo 2 anos depois, foi quando Deus chama Samuel. Vocês lembram de Samuel? Samuel. Né? O Samuel que ungiu o Saul mais lá na frente. Então, ele nasceu aqui. Sansão começa a julgar ali mais ou menos em 1096 a.C. Agora, presta atenção na próxima data. Em 1094 a.C., morre Eli. Então, Eli é contemporâneo. Quem foi Eli? Eli foi o sacerdote que criou Samuel. Ele era o sacerdote. Qual era a função do sacerdote naquele tempo? Representar o povo perante Deus e Deus perante o povo. Cuidar da adoração. Cuidar do ensino. Ele era tipo o MEC. O ensino era a função do sacerdote também. Qual era a outra função que o sacerdote tinha aqui? De julgar questões difíceis. Agora vamos voltar, só contextualizando muito rápido as histórias aqui. Vocês lembram como é que Eli morreu? Qual era a condição dos olhos dele quando ele morreu? A Bíblia falou que a vista dele começou a ficar opaca. Provavelmente uma catarata. Mas isso também tem um significado espiritual. Por quê? Porque vocês lembram que os filhos de Eli fizeram? Os filhos de Eli ajudavam no serviço do Senhor ao templo. E eles se prostituíram. Eles estavam metendo a mão na oferta que não era para eles meterem. E o Senhor falou, Eli, cuida da tua família. Arruma a tua casa. Ele fez vista grossa para o pecado. O sacerdote que tinha a função de cuidar da adoração, ele simplesmente desprezou a adoração. Fez vista grossa com a santidade dos seus filhos. E como é que no final da vida ele ficou? Cego. Então a gente tem aqui uma sociedade em que o juiz ficou cego, em que o sacerdote ficou cego, e agora quando chega ali, ali lá em 1063 a.C., morre, né? Aí a gente tem começa o reinado de Saul. E qual é a circunstância para Saul começar a reinar? Simplesmente chega Naás e fala assim, o juiz já está cego, o sacerdote ficou cego, e agora eu vou cegar toda uma geração. Eu vou cegar todo mundo da cidade. Você consegue? E isso tudo aconteceu no período de 45 anos. Agora vamos recapitular aqui no Velho Testamento. Qual é o tempo mais ou menos que o Senhor coloca ali que dura uma geração no Velho Testamento? Vocês lembram desse número? 40 anos. Tudo isso aconteceu no período de uma geração. E isso tudo tem um significado para as nossas vidas. Cada geração é responsável de manter a adoração ao Senhor viva, sem mácula, em santidade. Cada geração é responsável de manter a educação do povo viva, sem mácula. Cada geração é responsável de guerrear pelo povo. Porque senão a geração fica cega. O sacerdote fica cego. O juiz fica cego. Toda a cidade fica cega. Tudo isso num período de 40 e poucos anos, querido, isso é muito importante para nós. Nós estamos aqui e o que Deus está falando com você é que se nós falharmos em guardar o nosso coração íntegro para o Senhor, a próxima geração está perdida, vai estar na escuridão, vai estar na cegueira. Se nós falharmos em compartilhar o Evangelho, em discipular o próximo, a próxima geração vai estar perdida. Se nós falharmos em interceder pelo nosso país, pelas instituições e salgar a terra, a próxima geração está perdida. E quando Saul olhou isso tudo, ele lembrou que currículo é pessoal, mas chamada geracional. Ele falou assim, no meu turno não, ninguém vai ficar cego enquanto eu estiver vivo, porque eu tenho a unção do Senhor sobre mim, e o Senhor me ungiu para libertar o cativo. E Naás, nós não vamos fazer um acordo com a serpente, nós vamos lutar contra ela, nós vamos enfrentar as trevas, porque a igreja vai vencer no final. Quem está comigo diz amém. Amém mesmo. Eu quero muito que você prospere. Eu quero muito que você construa um currículo. Mas enquanto você faz isso, construa um chamado. Anne, eu não sou pastor. Eu não sou líder. Isso aí é para quem está com o microfone na mão. Isso é para quem está numa posição de liderança. Aí que você se engana. Chamado não tem a ver com posição, não tem a ver com cargo. Chamado tem a ver com disposição de coração em tocar vidas. Há uns anos atrás eu morava numa casa, era um apartamento construído em cima de uma casa. E era uma região
tudo de casa. Então, meu apartamento ficava meio que mais alto que os outros telhados. E eram casas simples. Sabe aquelas telhas de amianto, assim? Aquela telha simples. Mais fininha. E eu tinha uma vizinha que eu não sabia quem era. Não sabia qual era a casa dela. Eu não sei se ela tinha algum tipo de cargo na igreja dela. Mas eu sei que ela era uma mulher de oração. E ela era uma adoradora do Senhor. Por que que eu sei? Que muitas vezes eu estava em casa lavando uma louça, fazendo algum serviço lá na minha casa. Estou aqui lavando a louça e a minha vizinha começava a orar. E a minha vizinha era pentecostal, gente. Ela gostava de ouvir a Cassiane. Tinha dia que era, Deus vai à frente, abrindo caminho. Aprendi as músicas da Cassiane tudinho por causa da minha vizinha. Mas tinha dias que eu estava ali lavando a minha louça e ela começava a orar na casa dela. Nunca olhei, nunca vi nem o rosto dessa vizinha. E ela começava, oh Senhor, e não sei o quê. E começava a orar e começava a interceder e ela chorava diante de Deus. Meu irmão, a oração dela ia subindo, eu ia ouvindo, ia entrando, ia tomando conta assim, ó, de mim. E eu falava, oh Deus, abençoa minha vizinha, Senhor. Oh Deus, ouve o clamor dela. Daqui a pouco eu já desligava a pia, ajoelhava ali do lado da minha pia mesmo, ali em casa. E eu começava a orar junto. A adoração dela lá no quartinho dela ia tomando conta. Quebrantava meu coração. Daqui a pouco ela chorava de lá, eu chorava de cá. Ela clamava de lá, eu respondia de cá. Daqui a pouco estava duas orando e chorando diante de Deus. Ela nunca me viu, ela nem sabe. Mas quantas vezes o coração comprometido no secreto em adorar o Senhor abençoou a minha vida, edificou a minha vida, avivou dentro de mim alguma coisa. Você não sabe onde a sua adoração está chegando. Você não sabe o que as suas lágrimas estão regando. Você não tem noção do que a sua fidelidade, o seu sim e os seus nãos estão impactando outras pessoas. Por quê? Porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Na eternidade você vai saber. Mas por enquanto nós vamos mantendo fidelidade. O seu chamado vai impactar gerações. E eu não estou falando de púlpito. Eu não estou falando de microfone. Eu estou falando de coração obediente. Eu nem lembro qual era o ano. Eu tinha 17 anos. A gente ficou sem líder de jovens na minha igreja. Como é que eu lidero há tantos anos? Eu tinha 17 anos. A minha igreja ficou sem líder de jovens. E eu estava lá. Eu tinha 17 anos, menor de idade. Eu nem era casada, né? Mas eu já namorava meu marido na época. A gente ministrava louvor, a gente era líder de grupos de jovens, a gente ajudava nos eventos. E quando ficamos sem líder, eu recebi, né? Meu pai é o pastor, o presidente da igreja. O próprio pessoal da liderança falou assim, por que não convida a Ana e o Alex para liderar? Eles já estão liderando na prática mesmo. E eu fui desafiada, eu tinha 17 anos, para liderar os jovens. E eu lembro que eu falei assim, né, para meu pai, eu falei, mas como? Eu não sou civilmente nem responsável pelos meus próprios atos. Como é que eu vou ser responsável por um monte de gente? Como é que eu vou levar os jovens para um retiro, por exemplo? E ele falou assim, nós vamos ensinar vocês, nós vamos cobrir a vida de vocês, nós vamos andar com vocês, até vocês aprenderem a fazer. Eu falei, eu vou orar. E eu entrei para o meu quarto e eu fui orar. E eu ouvi a voz de Deus muito claramente. O Senhor recitou para mim um trecho de Isaías 58. E o Senhor falou assim, você será como jardim regado, cujas águas jamais faltam. E o Senhor falou assim, você edificará as ruínas para que a cidade se torne novamente habitável. Ainda fala, né, que ele fala numa terra ressequida pelo sol. Eu falei, é Brasília, a terra ressequida pelo sol. E eu entendi que o Senhor estava me dando o sim e o amém para assumir o ministério. E com 17 anos eu assumi a liderança do Ministério de Jovens da nossa igreja. E aí o tempo passou. Eu lembro que na minha época a minha preocupação era, meu Deus, eu vou conseguir passar no vestibular, porque era o último ano do ensino médio. Eu estava assumindo uma responsabilidade gigante na igreja. Meu namorado na época, né, estava aprovado no concurso público. Eu falei, será que vão chamar ele? Será que a gente vai ter dinheiro para casar? Minha preocupação é, será que alguém vai confiar em mim? Só com 17 anos, essa era a minha preocupação no momento. Passou esse tempo, a gente se casou, Deus proveu a faculdade, Deus proveu tudo, e a gente se casou. Passou alguns anos, nós fomos ordenados ao ministério, eu e meu marido, e as coisas foram fluindo. Passou mais alguns anos, meu pai me liga um dia e falou assim, filha, você não tem noção do que está aqui na minha mão. Eu falei, o quê? A Bíblia que foi da sua bisavó,
Quem foi a minha bisavó? Uma missionária que veio da Inglaterra. Ela e meu bisavô. Em 1912, foram os primeiros missionários protestantes a pisar na região do Centro-Oeste que nós estamos ali hoje. E em 1900, pode colocar lá a foto. E ele estava com essa Bíblia na mão. Ele falou assim, essa Bíblia foi a Bíblia que o seu bisavô, era noivo dela, deu para sua bisavó. Quando ela estava recebendo um chamado de Deus para ser missionária. Em qualquer lugar, ela falou, onde Deus me mandar no mundo eu vou. Ela ia provavelmente para a Ásia e ele ia para a África. Mas teve uma mudança lá e os dois vieram para o Brasil, se casaram aqui no Brasil e de lua de mel foram fazer missões. Essa é a história deles. Se você olhar lá em cima da página, está escrita a data lá, 1909. Foi a data que ela recebeu essa Bíblia. E se você olhar no pezinho lá da página, está a passagem que o Senhor falou com a minha avó, há mais de um século atrás, desafiando ela para o ministério. Isaías 58, 11. Você será como jardim regado. Quando eu disse sim para o meu chamado, eu estava preocupada se eu ia ter dinheiro, se alguém ia confiar em mim, se eu ia conseguir passar no vestibular. E o Senhor falou assim, minha filha, eu me relaciono com o seu contexto, mas eu não sou limitado por ele. Você vai falar assim para o seu ministério, sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança geracional com a sua bisavó. E eu prometi para ela que ela viria para essa terra e que a terra se tornaria de novo habitável. E eu vou providenciar em cada geração alguém que vai carregar o bastão, alguém que vai carregar o chamado, alguém que vai manter essa chama acesa. Querido, hoje o sim que você disser para o Senhor não vai ficar na sua vida. Ela vai passar para além de você, vai para os seus filhos, vai para a sua geração, vai para outras pessoas que não têm vínculo de sangue com você, mas a sua vida vai tocar a vida dessas pessoas. E é assim que nós vamos tornar o país novamente habitável, é assim que nós vamos levantar o nome do Senhor, é assim que nós vamos trazer justiça, é assim que nós não vamos permitir que a nossa nação fique cega. Quem está comigo e crê nisso diz amém. Diante disso, eu acho que está na hora da gente orar. Amém? Amém? Fica de pé comigo no seu lugar. Eu quero orar com você hoje, que está construindo um currículo, mas enquanto constrói o seu currículo, quer construir um chamado, quer deixar um legado. A minha oração hoje vai ser para quem está disposto a ir atrás das suas jumentas. Cuidar do ordinário, do dia a dia, daquelas coisas que talvez estão abaixo de você, mas você não vai desprezar elas. Para quem está disposto a guardar o coração em fidelidade, sabendo que do Senhor vem a provisão. E quem está disposto e crê que o seu sim, que as suas decisões hoje vão afetar as próximas gerações, que está comprometido em não permitir que os olhos dos juízes fiquem cegos, dos sacerdotes fiquem cegos, e que a nossa geração, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar por essa geração. Amém? Amém? Então eu quero fazer, a gente tem alguns minutinhos, eu quero fazer isso com você. Se você sente isso pulsando no seu coração hoje, e você sabe que tem orações que a gente faz que são perigosas, porque Deus ouve. E Deus recolhe essas orações. Se você quer fazer essa oração perigosa, disponibilizando ao Senhor, eu quero pedir, sai do seu lugar rapidinho, corre aqui na frente. Eu quero orar com você. Bom, nós vamos orar todo mundo junto, mas se você quer fazer essa oração comigo, se você quer fazer esse comprometimento com a próxima geração, pede licença do seu lugar e corre aqui. Deus vai tocar você hoje, Deus vai encher você com a graça e com a unção dele. O pessoal vai cantar aqui um pedacinho enquanto você sai do seu lugar para dar tempo. Eu sei que tem gente vindo lá de cima. E você que está no seu lugar aí, eu quero que você feche os seus olhos, que você faça o seu compromisso com o Senhor. Tudo que
Eu vou orar com todos, depois eu vou descer, eu vou orar com vocês. Estão aqui na frente, o time de ministração também já está passando, orando. Mas eu quero que você feche os seus olhos comigo agora. Esquece quem está de um lado, esquece quem está do outro. Feche os seus olhos para você se concentrar no Senhor e vai fazendo as suas entregas sinceras ao Senhor. Fala: Jesus, está aqui as minhas mãos, eu vou correr atrás do ordinário. Está aqui meu coração. Se você sente peso no seu coração hoje, se você sabe que você falhou, se você sabe que não tem entregue ao Senhor um coração 100% fiel, você tem dividido os seus olhos com outras coisas, o seu amor com outras coisas, o seu tempo com outras coisas, priorizado. Fala: Senhor, eu quero redimir o meu tempo, eu quero redimir a minha vida, eu quero construir um altar de fidelidade ao Senhor no meu coração, porque o dia que chegar a minha porção, eu quero estar pronto, eu quero ter um lugar para o Senhor habitar. Feche os seus olhos, vai fazendo comigo a sua oração. Agora é a sua hora, agora é a sua entrega, agora são os seus lábios que vão fazer os seus votos ao Senhor. Toma aqui a minha vida. Deus, eu oro por cada pessoa neste lugar, cada um que está fazendo a sua entrega sincera. Deus, em nome de Jesus, derrama o seu sangue precioso, que limpa, que cura e purifica de toda injustiça. Visita cada um com a sua presença, com o seu poder. Eu oro agora, Deus, por mentes que foram quebradas, mentes divididas, mentes adoecidas. Que a graça sobrenatural do Senhor opere na sua mente, restaurando os seus pensamentos, restaurando a sua ordem mental. Que a graça sobrenatural do Senhor possa curar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que um altar de adoração e fidelidade seja erguida na sua vida, e que você seja chamado reparador de brechas, que você seja chamado reparador de ruínas, que você seja usado pelo Senhor onde quer que você esteja, para restaurar essa geração. Fala para o Senhor aí no seu lugar: Jesus, eu não vou desistir da minha geração, eu não vou desistir do meu chamado, eu não vou desistir da igreja, eu não vou desistir do nosso país, eu não vou desistir da nossa família, porque ela vai ser remida pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.